Mudamos para Connecticut no verão antes de eu entrar na sexta série, ou seja, em 2001. Foi para uma linda casa nova em uma das cidades mais bonitas, um pouco mais rural do que estamos acostumados em Nova Jersey, mas foi legal. Minha irmã é 2 anos mais nova que eu, então estava na 4ª série na época. A propósito, é relevante para a história. Viemos de um bairro onde éramos todos muito próximos e todos se conheciam. Festas no quarteirão todo verão, crianças correndo de um lado para outro na casa umas das outras. Ficamos muito tristes em deixar aquela vida para trás. Nas primeiras semanas conhecemos alguns de nossos vizinhos. Nossos vizinhos do outro lado da rua pareciam um pouco estranhos. A mãe vinha desabafar com minha mãe sobre o filho e o marido ou ex-marido. Não conseguimos entender na época. Minha mãe era um amor e era muito acolhedora e calorosa. Chegou o feriado. Minha irmã voltou um pouco alarmada com o que havia acontecido na aula naquele dia. Os alunos foram convidados a fazer um peru de ação de graças com um desenho traçado de suas mãos em cada dedo. Eles deveriam escrever as coisas pelas quais eram gratos. O vizinho escreveu coisas como ser um perdedor, assassinato, etc. Coisas extremamente sombrias para um aluno da 4ª série. Avançando para o Natal, minha mãe ouve que eles não têm para onde ir nas férias. Ela educadamente convida a mãe e os 2 filhos para a nossa festa anual de véspera de Natal. Os meninos eram realmente estranhos. Eles ouviam techno japonês com fones de ouvido e não falavam com ninguém. Eles foram direto para o nosso porão para jogar videogame. Foi estranho. O mais novo sempre foi muito mais estranho que o mais velho. A mãe sempre se abria com minha mãe e minha tia. Minha tia trabalha com alunos com necessidades especiais. A mãe dos meninos sempre falava sobre como ele se auto-machucava e como precisava ser colocado em programas de necessidades especiais. Sempre presumimos que ela confiava em falar abertamente sobre isso, porque minha tia tinha experiência com crianças com necessidades especiais e estava procurando conselhos. Um dia minha irmã e eu voltávamos da escola contando para minha mãe como o vizinho mais novo era estranho, que algo estava errado. Nunca esquecerei que ela nos falou: apenas seja legal com ele. Você não sabe do que ele é capaz. Me pareceu tão estranho na época, mas nós apenas ouvimos e acatamos. Não sei se a mãe dele contou à minha mãe algo que a assustou e a fez dizer, ou se ela apenas teve um instinto recentemente. Depois disso, não consigo me lembrar se isso foi no ensino fundamental ou médio. Acredito que era o 9º ano e minha irmã e minha vizinha mais nova estavam no 7º. Andávamos todos de ônibus juntas. O que minha mãe disse ficou na minha mente, então decidi ser mais amigável que o normal com ele. Desci do ônibus e havia neve no terreno. O vizinho mais novo desenhava alguma coisa nele próprio e murmurava para si mesmo. Algum tipo de jargão que eu não tinha ideia, mas de qualquer forma decidi cumprimentá-lo. Olá, Adam, bom dia. Nenhum contato visual dele. Ele apenas olhou para mim e disse: vou bombardear você. Ok, então deixamos passar e voltamos para casa e contamos para minha mãe. Ela reiterou: apenas seja legal. Não sabemos do que ele é capaz. Tenha em mente que éramos crianças, não sabíamos o que levar a sério e o que não levar. Lembre-se também de que ele não era alguém que sofria bullying. Ele estava sempre desligado, no sentido de que não conseguia manter contato visual, conversar, ou mesmo um simples olá. As crianças não zombavam dele. Ele era solitário, mas parecia ser por escolha própria. Eu não sabia por que tínhamos que ser cautelosos e temerosos perto dele, a não ser pelo fato de que ele demonstrava 0 calor e 0 humanidade. Nunca duvidamos de nada e apenas tentamos ser o mais educados possível. Quando o ônibus nos deixava em todas as nossas casas, ele corria até a entrada de sua garagem na colina com as mãos ao lado do corpo. Depois se virava e fazia um barulho e gestos de tiro. Sempre foi tão estranho e assustador, mas éramos crianças, e sempre havia algumas crianças na escola que faziam a mesma coisa. Nós simplesmente consideramos assim. Eles foram convidados para várias vésperas de Natal, então minhas lembranças meio que se misturam aqui. Um ano, a vizinha começou a gritar com minha inocente avó por ser torcedora dos Yankees, porque ela era torcedora do Red Sox. Minha avó não estava de forma alguma tentando discutir sobre esportes.
Era como se a mulher tivesse claramente ligado um botão de raiva aleatório. Ela sempre foi legal comigo, mas vou ser sincera, a partir dali revirávamos os olhos toda vez que minha mãe os convidava. Sempre foram conversas forçadas com ela quando adolescente. No ano seguinte e no último ano em que foram convidados para a véspera de Natal, foi quando ela discutiu com minha mãe sobre ter armas em casa. Os meninos só compareceram uma vez na véspera de Natal, então dessa vez foi só a mãe. O tópico sobre armas surgiu. A vizinha começou a contar para minha mãe que ela tinha armas em casa e como ela levava o filho mais novo para o campo de tiro o tempo todo. Minha mãe disse que não concordava em ter armas em casa, mas não estava tentando discutir. Nossa vizinha de repente perdeu o controle, ficou muito na defensiva e por fim ficando agressiva sobre como ela cresceu em New Hampshire e esse era apenas o modo de vida lá. Ela simplesmente pegou e saiu da nossa casa batendo a porta. Minha mãe é uma pessoa incrível e não ligou para aquilo de forma alguma. No outro dia mesmo, minha mãe já estava lá fora conversando com ela. Só em 14 de dezembro de 2012 é que soubemos do que ele era capaz. Eu estava fora da faculdade, trabalhando fora da Filadélfia. Minha irmã ainda era estudante na faculdade e meu irmão mais novo, estudante do ensino médio. Meu pai ouviu os tiros pela manhã que mataram a vizinha Nancy Lanza. Ele presumiu que fosse um caçador na área, talvez um pouco mais perto do que o normal, até que a polícia apareceu e ele teve que evacuar a casa enquanto atiradores se alinhavam em nossa garagem. Minha mãe estava no shopping. Estávamos todos ligando uns para os outros freneticamente enquanto a notícia ia sendo divulgada lentamente ao longo do dia. No começo, eles erraram a identidade dele e disseram que era o irmão dele. Mas sabíamos que tinha que ser ele. Graças a Deus por minha mãe ter garantido que fôssemos tão legais quanto possível com eles. Embora eu não saiba se isso o teria impedido. Eu gostaria que tivéssemos feito mais naquela época. Eu gostaria que soubéssemos fazer mais na época, mas não o fizemos. Não queríamos o pior de ninguém. Não gostaria que tivéssemos 20 alunos e 6 professores mortos na escola primária Sandy Hook naquele dia. É o pior ato de maldade que já experimentei tão diretamente em minha vida e espero nunca mais experimentar. Estou grata por termos sobrevivido crescendo do outro lado da rua dele. Mas infelizmente teve aquelas crianças em um lugar que deveria ser o refúgio mais seguro para elas na juventude, mas não foi. Eu odeio tanto isso. Esta é uma história que aconteceu há muitos anos. Meus pais se separaram no final dos anos 2000 e nós, minha mãe, meu irmão e eu, nos mudamos para uma casa próxima à escola local. Há uma árvore muito antiga no quintal lateral da frente, com bem mais de 100 anos. Sempre fazia o lugar parecer assustador, mas foi o melhor lugar que minha mãe conseguiu para nós. Era uma casa de 2 andares com um pequeno porão. 2 quartos no piso superior, um no piso principal com uma casa de banho. Meu irmão não morava lá o tempo todo. Depois que fiz 18 anos, essa foi minha residência principal com minha mãe. Eu tinha um dos quartos do andar de cima. Meu irmão tinha o outro. Minha mãe usava o quarto no andar principal. Algumas vezes, enquanto estava sentado na sala, notei meu cachorro sentado no pé da escada e olhando para cima. Por um tempo ele apenas olhava, mas eventualmente começou a subir as escadas e a entrar no meu quarto, que ficava no lado direito do andar de cima. Ele ficava parado na frente do meu closet. Depois de 1 ou 2 minutos, ele se virava e descia. Eu podia ouvir seus dedinhos clicando na madeira algumas vezes, antes de finalmente segui-lo para ver o que ele estava fazendo. E lá estava ele, parado olhando para o meu armário. Sempre dava uma verificada, pois achava que poderia ser um animal, mas nunca achava nada. Minha mãe teve que viajar para reuniões e conferências num fim de semana. Fiquei no andar principal do quarto dela porque meu cachorro geralmente dormia lá de qualquer maneira e eu queria dormir na cama grande dela também. Eu tinha me acomodado para passar a noite e estava com o cachorro na cama comigo.
A porta do quarto estava fechada e eu estava lendo um pouco antes de dormir. Foi quando ouvi passos lá em cima, vindos do meu quarto. Meu irmão estava na casa do meu pai. Minha mãe estava fora da cidade e o cachorro estava na cama ao meu lado. Os passos vieram do meu quarto, atravessaram o pequeno corredor e entraram no quarto do meu irmão. Eles caminharam ao redor de seu pequeno quarto, atravessaram o corredor até meu quarto e foram até onde estava meu armário. Eu não me levantei. Eu apenas fiquei lá tremendo. Não contei esse ocorrido a ninguém. Nada foi movido ou desapareceu. Então, como sempre, eu apenas tentei ignorar isso. Meu cachorro ainda olhava para as escadas e subia ocasionalmente. Contei isso ao meu amigo Jay. Ele sugeriu trazer um tabuleiro Ouija e usá-lo para descobrir o que era. Na hora eu fiquei me perguntando se ele realmente estava falando sério. Não achei que seria uma boa ideia, mas ele ficou me atazanando por vários dias que acabei cedendo. Mas não queria fazer parte disso. Eles iriam fazer sozinho. Então meus amigos Jay, Tom, Caroline, Michelle e Gabriel vieram em um fim de semana, quando minha mãe estava fora da cidade para outra reunião de trabalho. De primeiro relance não iria fazer parte disso, mas acabei aceitando. Decidimos que teríamos espaço suficiente na sala de jantar para todos nós. A sala ficava à minha direita e a cozinha atrás de mim. Começamos a usar o tabuleiro Ouija e a fazer apenas perguntas básicas. Começou a nos contar que havia o espírito de uma menininha que morava na casa. Também nos disse que havia meia dúzia de outros espíritos presentes naquela casa, mas só estava grudado na casa a menininha e o principal que conversava conosco. Perguntei se a menina era quem ouvia andando entre o meu quarto e o quarto do meu irmão algumas semanas antes. Disse que sim, e que meu quarto era o quarto dela. Contou-nos que ela havia morrido em casa devido a algum tipo de abuso. Perguntei se ela é quem meu cachorro fica seguindo lá em cima e ele disse que sim. Ela às vezes se esconde no meu armário, na maior parte do tempo. Falávamos com um espírito masculino mais velho. Ele nos contou que havia plantado aquela grande e velha árvore que ficava do lado de fora da casa. Perguntei-lhe onde ele estava em relação ao resto de nós. Ele disse que estava na sala. Eu disse que ele deveria entrar na sala de jantar com todos nós. Meu cachorro estava dormindo no sofá da sala durante isso. De repente ele se levantou do sofá, entrou na sala de jantar, sentou-se no chão ao meu lado e apenas olhou para mim. Perguntei se ele estava no meu cachorro e ele respondeu que não. Então não entendi muito bem por que meu cachorro fez aquilo. Continuamos a conversar com o espírito por um tempo depois disso. Mencionou que não havia espíritos tão bons atrás de mim na cozinha. Minha amiga Caroline disse que não acreditava. Isso a avisou para não entrar lá. Ela foi até a porta de vai-vem e tentou empurrá-la, mas a porta não se mexeu. Ela empurrou novamente e a porta se abriu, mas ela não conseguiu passar o pé pela soleira. Ela olhou para nós e disse: "Não estou brincando. Não consigo mover meu pé para dentro da cozinha." Ela puxou o pé para trás e sentou-se à mesa. Perguntamos se isso tiraria os maus espíritos de casa depois que terminássemos de conversar e ele disse que sim. Decidimos encerrar a conversa e nos separamos naquela noite. Dormi no quarto da minha mãe de novo porque eu realmente não estava com vontade de ficar lá em cima sozinho, com o que quer que estivesse lá dentro. Até nos mudarmos, o cachorro seguia alguma coisa escada acima algumas vezes por mês. Nunca vi nada, mas às vezes tinha aquela sensação estranha de que alguém estava me observando. Algumas vezes, quando estava no banheiro, ouvia vozes baixas conversando. Nunca conseguia entender o que estava sendo dito. Saímos de lá cerca de quase 2 anos depois. Depois que nos mudamos para a nova casa da minha mãe, o cachorro nunca mais olhou para as escadas e subiu-as sozinho. Nunca ouvi vozes aleatórias que não deveriam estar ali. Posso dizer que tudo se tornou colorido de novo. Essa história é um pouco mais difícil de acreditar. Quer dizer, ela aconteceu comigo, pelo amor de Deus, e até eu tenho dificuldade em acreditar nela. Quando eu tinha 16 anos, comecei a namorar um cara, vamos chamá-lo de Joe, e ele e seus amigos gostavam de caçar fantasmas em propriedades abandonadas,
Isso foi antes de programas como Caçadores de Fantasmas Falsos chegarem ao YouTube, etc., e dominar tudo. Havia uma casa de que eles gostavam muito, numa estrada não muito longe de uma plantação. Quando conversávamos sobre a casa, chamávamos apenas pelo nome da estrada que ela ficava. Vou manter no anonimato por segurança. Ele sempre dizia que queria me levar para conhecer essa casa, e eu sempre dizia, claro, vai ser legal. Então eu estava namorando Joe há apenas algumas semanas, e num fim de semana, ele e eu, junto com outros 2 amigos, decidimos ir até esta casa e dar uma olhada nela. Agora vou contar um pouco sobre a história que todos acreditavam ter acontecido nessa casa. Um dia esse cara que morava lá simplesmente explodiu de raiva. Matou seu irmão no celeiro e então pegou um machado e entrou na casa e matou sua esposa e filhos. Dentro da casa, no segundo andar, algumas paredes pareciam ter sido cortadas com um machado. Não está claro por que ele fez isso. Alguns dizem que sua esposa e irmão estavam tendo um caso, e os filhos não eram realmente dele, etc. Só para tirar isso do caminho, tentei descobrir a história do lugar, pesquisando e perguntando, mas eu nunca encontrei nada que provasse que aquilo realmente aconteceu naquela casa. Mas essa minha história, bem, não tenho certeza se teve alguma coisa a ver com as coisas horríveis que aconteceram naquela casa. De qualquer forma, nós vamos até lá. Saímos e ficamos dando uma olhada no lugar. Nada acontece. Chato, eu sei. Mas naquela noite, muito depois de ter saído da casa, sonhei que estava no celeiro dessa propriedade. Um dos nossos amigos, que chamarei de Anthony, estava comigo nesse celeiro. Tinha um cara parado na minha frente, me dizendo que eu poderia fazer qualquer pergunta que quisesse e tirar fotos, mas Anthony ficava no meu caminho e fazia perguntas estúpidas e sem sentido. Tudo o que consegui desse sonho foi que esse cara disse que era um espírito, que gostava de estar no celeiro. Ele estava vestindo uma camisa de flanela xadrez verde com macacão, uma espécie de boné de beisebol, e só tinha um braço. No dia seguinte, quando vejo Joe, conto a ele sobre o sonho. Descrevo o que o fantasma estava vestindo, e então Joe olha para mim com severidade e me pergunta se faltava um braço ao fantasma. Eu, sem entender como ele sabia disso, falei, sim, ele não tinha um braço, Joe. Como diabos você sabe disso? Joe disse que sua irmã, quando criança, via um homem exatamente como eu descrevi e não tinha um dos braços também. Ela o via toda a noite no corredor da casa deles. Aparentemente, sua irmã se levantava para usar o banheiro à noite e via esse cara parado no final do corredor. Ele já tinha ido embora quando ela saía do banheiro. Eu ainda não conhecia sua irmã naquela época. Anos depois, um dia ela e eu começamos a conversar. Perguntei a ela sobre isso e ela confirmou que via um homem sem braço o tempo todo quando era criança. Mas espere, fica um pouco mais estranho. Joe e eu tínhamos outra amiga, Tina. Tina tinha um filho pequeno e eles moravam com os pais dela em outra cidade, mas também um pouco perto da plantação e da casa do assassinato do machado. Seu filho dizia que havia um homem no porão da casa deles que ficava conversando com ele. Ele sempre dizia que esse homem era amigo dele. Um dia, ele desenhou esse homem. Adivinha o que ele desenhou? O homem do celeiro exatamente como eu tinha sonhado. Não tenho ideia se essa coisa era um fantasma ou o quê, mas o fato de que 3 pessoas diferentes o viram de alguma forma, com anos de diferença, realmente me assusta. Eu trabalho em uma loja popular em um shopping perto do meu apartamento no campus. Eu estava em casa nas férias de Natal e decidi trabalhar na véspera de Natal. Pude usar o dinheiro para comprar alguns presentes de Natal extras. A casa da minha infância não fica muito longe do meu apartamento, mas fica a cerca de 1 hora de carro do meu trabalho. Nosso horário de feriados foi estendido este ano e recebi um turno de fechamento na véspera de Natal. A loja fechou às 22 horas e o turno de fechamento terminava às 22h30, o que significava que eu chegaria em casa por volta da meia-noite, depois de passar por algum lugar para pegar algo para comer. O turno de fechamento da loja geralmente tinha 2 funcionários
e um gerente trabalhando, mas o outro funcionário que deveria fechar comigo estava doente. Então éramos só eu e o gerente. Enquanto o gerente esvaziava e contava as gavetas do dinheiro e escrevia um relatório diário, eu juntei todo o lixo e papelão e deixei tudo na porta dos fundos do almoxarifado. Tirei o pó e passei o aspirador até que o gerente terminasse o relatório diário. Então ele digitou a combinação para desativar o alarme e abriu a porta dos fundos para eu tirar o lixo e o papelão. Essa era a parte que geralmente ajudava mais, ter 2 funcionários em vez de 1, porque a caçamba de lixo estava longe e o gerente tinha que esperar na porta para garantir que ninguém entrasse na loja. Eu queria chegar em casa o mais rápido possível, então levei todo o lixo para fora de uma só vez. Nossa loja dividia a lixeira com 3 outras lojas, todas fechadas antes ou depois de nós, então eu não esperava ver ninguém na lixeira. Fiquei tão assustada que deixei cair minhas sacolas quando vi alguém vasculhando o lixo. Ele olhou para mim quando ouviu as sacolas caírem. Oh, olá! Deixei cair minha carteira no lixo. Você poderia me ajudar a pegar? Ele perguntou. 1000 sinais de alerta dispararam em meu cérebro e eu imediatamente comecei a recuar. Eu não acho que posso. Preciso tirar o lixo e voltar para minha loja, eu disse, tentando caminhar lentamente em direção à loja. Em qual loja você trabalha? Ele perguntou. Não sei por que contei a ele, mas contei a loja em que trabalhava e ele assentiu. Ah, bela loja. Você poderia simplesmente deixar as sacolas aqui do lado. Vou jogá-las fora quando terminar de procurar. Voltei para a loja. Nesse momento, um pouco assustada, mas sem suspeitar de mais nada. Contei ao meu chefe o que aconteceu e ele riu um pouco e se ofereceu para me acompanhar até o meu carro no estacionamento atrás da loja. Ele estava estacionado na garagem anexa ao shopping principal. Recusei e caminhei até o estacionamento quase vazio. Havia apenas 3 carros no estacionamento, incluindo o meu. Um carro estava estacionado perto da entrada dos fundos de um restaurante vizinho e o outro carro estava estacionado a poucos lugares do meu. Não consegui ver a pessoa lá dentro, mas o carro estava ligado e parecia que a pessoa estava tentando aquecer o carro por dentro antes de raspar o gelo do para-brisa. Olhei para o carro algumas vezes apenas para anotar mentalmente a marca e o modelo do carro. Era um Honda Accord azul. Antes de entrar no carro e trancar as portas, liguei para meus pais para avisar que eu estava saindo agora mesmo e que pararia para jantar no caminho para casa. Fiquei de olho nas diferentes lanchonetes à beira da rodovia, mas a maioria delas estava fechada porque eram 23 horas. Eu estava ficando cada vez mais faminta à medida que me aproximava cada vez mais da minha casa. Decidi apenas jantar algumas sobras em casa enquanto dirigia pela minha cidade, quando vi um metrô com luzes piscando que dizia aberto até tarde. Entrei no estacionamento e vi a placa vermelha indicando que estava aberto. Entrei na lanchonete e dei uma olhada, pois estava bem vazia. Chamei e consegui chamar a atenção da única pessoa que trabalhava na loja. Achei que tinha trancado a porta. Acabamos de fechar, ele disse. Oh, cara, por favor, vamos lá. Acabei de sair do trabalho e só quero comer alguma coisa antes de ir para a cama. Serei muito rápida, prometo. Eu implorei a ele. Eu me senti mal, mas ele suspirou e concordou, provavelmente com pena de como eu parecia exausta. Conversamos um pouco sobre trabalhar no turno da noite na véspera de Natal, enquanto ele preparava meu sanduíche antes que um grupo de adolescentes entrasse na loja. Ei, estamos fechados, pessoal. Vou trancar a loja depois de terminar de fazer o sanduíche para ela, disse ele. Mas eu quero um sanduíche. Um dos meninos disse com uma voz meio arrogante. O funcionário do metrô saiu de trás do balcão e trancou a porta para que ninguém mais pudesse entrar e ele pudesse garantir que os adolescentes seriam seus últimos clientes da noite. Ele terminou de fazer meu sanduíche e me deixou pegar minha bebida e batatas fritas. O funcionário do metrô desapareceu nos fundos. Tampei meu copo e estava procurando um canudo quando algo chamou minha atenção. O homem da lixeira estava esperando no estacionamento ao lado do meu carro. Era aquele Honda Accord azul. Eu realmente comecei a surtar naquele momento. Não havia razão para esse cara estar na minha cidade. A 1 hora de distância do shopping, no exato local em que resolvi parar.
E o que ele estava fazendo no capô do carro? Era véspera de Natal e estava nevando e bem abaixo dos 0 graus. Ei, vocês podem me acompanhar até meu carro? Perguntei ao grupo de meninos. Sim, você está bem? Um dos meninos perguntou. Sim, estou bem. Só não quero escorregar no gelo. Eu menti. Obviamente me senti um pouco boba ao dizer isso, porque provavelmente havia uma razão perfeitamente boa para o homem da lixeira estar no estacionamento. Algo que não tinha nada a ver comigo, mas eu ainda estava super nervosa. Os meninos me acompanharam até meu carro e esperaram até eu partir. O homem nem olhou para mim quando entrei no carro. Eu tinha cerca de 10 minutos até chegar em casa e tentei afastar a sensação estranha que tive em relação ao homem. Demorei um pouco para perceber, mas percebi que havia alguém me seguindo. Era difícil ver porque as luzes do carro estavam apagadas, mas notei o carro quando olhei pelo espelho retrovisor, enquanto eu dirigia sob um poste de luz. Comecei a ficar nervosa de novo, passei pela minha casa e voltei para a estrada principal, esperando perder esse cara. Esse cara ficou atrás de mim e eu olhei no espelho enquanto passávamos sob a luz da rua novamente. Era o mesmo Honda Accord azul. Peguei meu telefone, liguei para a polícia e expliquei a situação. Me aconselharam a dirigir até a delegacia mais próxima e me disse que informaria a delegacia sobre o que estava acontecendo. Fiquei na linha com o despachante até chegar à delegacia. O Honda Accord passou pela estação. Havia um carro da polícia esperando do lado de fora da delegacia que foi atrás do cara, mas no final não havia nada que pudessem fazer além de dar-lhe uma multa por dirigir com os faróis apagados. Minha descrição do homem perto da lixeira correspondia ao condutor. Não sei o que ele planejou, mas não o vi desde então e contei ao meu chefe sobre o incidente. Há alguns anos, quando eu ainda morava no interior do estado de Nova York, algo realmente estranho aconteceu comigo. Se você já esteve lá durante o inverno, sabe que neva muito. Normalmente passei noites de neve assistindo TV. Eu morava a cerca de 1,5 km de qualquer outra casa. Meu colega de quarto estava fora nesse dia. Agora, para ser sincero, ficar sozinho me deixou desconfortável. Sempre tive uma imaginação fértil e um pequeno barulho poderia realmente me assustar. Como eu estava dizendo, meu colega de quarto estava fora e nevava muito. Provavelmente eram 9 ou 10 da noite e eu estava assistindo TV normalmente. De repente, ouvi um barulho lá fora, como se alguém estivesse pisando no gelo. Eu imediatamente fiquei tenso e minha mente correu para todas as possibilidades possíveis. Não foi meu colega de quarto, pois não ouvi nenhum som de carro chegando. Ouvi horrorizado, pois podia ouvir o barulho ficando mais alto. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Peguei minha espingarda e meu telefone, pronto para ligar para o 911, só para garantir. Eu sei que pode parecer que eu estava exagerando, mas lembre-se, isso é à noite, sob forte neve, a quilômetros de distância de qualquer outra casa que possa estar do lado de fora. Os passos pararam em algum momento. Acabei adormecendo, e quando acordei, meu colega de quarto estava de volta. Saí para ver se conseguia encontrar alguma evidência de quem estava lá fora. O que encontrei ainda me assombra. Vi pegadas na neve saindo da floresta e circulando em volta da minha casa. A maior parte das pegadas estava preenchida, então era difícil descobrir para onde estavam indo. A parte mais assustadora de tudo isso é que as pegadas pararam do lado de fora da janela do meu quarto. As outras pegadas foram preenchidas, mas eram recentes, como se alguém tivesse estado ali a noite toda. Até hoje isso ainda me assusta. Não sei que tipo de pessoa estaria naquela floresta naquele frio intenso. O fato de eu estar no meu quarto enquanto ele ou eles estavam do lado de fora da janela ainda me assusta imensamente. Saí daquela casa alguns meses depois. Isso aconteceu há cerca de 8 anos atrás, perto do Dia de Ação de Graças, na casa da minha avó. Todos estavam dormindo, exceto eu. As únicas pessoas na casa eram meus avós, minha mãe, meu irmão e eu.
Mais ninguém. Eu estava no computador porque não conseguia dormir. Liguei uma pequena TV para assistir a campeonato de natação dos adultos enquanto navegava na internet. Por volta das 11h30 da noite, comecei a sentir um arrepio pelo corpo e ouvi algumas crianças rindo. Distintamente as vozes de uma menina e de um menino. Achei estranho, pois meu irmão estava dormindo nesse momento. Eu sei que estava sozinho no que diz respeito a estar acordado, pois todos na casa estavam dormindo. Então me virei para olhar para a TV e estava no meio de uma sequência de luta do anime Inuyasha. Não havia como aquelas risadas vir disso. Eu verifiquei as configurações de som do computador e todas as saídas possíveis de som estavam silenciadas, então também não tinha sido isso. Fiquei ali sentado, confuso, por alguns momentos, enquanto as risadas das duas crianças brincando ao fundo continuavam sem parar. Imaginei que talvez o rádio da cozinha estivesse ligado. Era digital, então talvez tenha ligado por algum motivo, ou tivesse um cronômetro que o ligasse naquele horário. Decidi ir ver de onde vinha esse barulho. Levantei, e não estou brincando, enquanto caminhava até a porta. A cada passo as risadas ficavam mais altas. De risadas a gargalhadas e mais gargalhadas. Assim que as gargalhadas começaram, comecei a ouvir um bebê chorar também. Aquilo estava passando a ser perturbador e começando a me assustar para valer. O que está passando pela minha cabeça agora é: que porra de programa de rádio é esse? Tem risadas e barulho de crianças? Eu apenas dei 3 passos e as risadas se tornou histérica, não maníaca. O choro do bebê se transformou em gritos e gemidos, como se estivesse com dor ou sendo machucado. Eu estava tremendo e aterrorizado a cada passo que dava até a porta. Mas minha mente estava no piloto automático. Eu precisava sair de lá e atravessar o corredor até o quarto da minha mãe. Certamente ela me ajudaria e ouviria os sons estranhos também. Os últimos passos aumentaram as risadas e o choro a um som quase ensurdecedor. Hoje tenho noção que aquele som vinha de dentro de minha cabeça. Era como se eu estivesse em um show e os alto-falantes estivessem diretamente grudados nos meus ouvidos. Foi doloroso e me assustou muito. Tomei toda a coragem que tinha e assim que eu cheguei na porta já saí correndo. Comecei a correr, mas então algo me empurrou muito forte. Senti mãos em meu peito me empurrando de volta para a sala com força suficiente para me desequilibrar e me derrubar. O choro e as risadas pararam assim que voltei para a sala. Tudo isso aconteceu em 20 a 30 segundos, mas pareceu que durou 10 minutos. Uma grande eternidade. Fiquei com tanto medo que chorei e dormi na poltrona minúscula na sala, até que minha avó entrasse na sala e me visse lá. Perguntou para mim o que havia acontecido e eu chorei muito, contando para ela os segundos de terror que eu tinha passado. Ela me acalmou e foi até o quarto dar uma olhada e logo voltou. Como eu estava muito assustado, ela decidiu me deixar dormir na cama dela lá embaixo para que eu me sentisse seguro. Quando eu tinha uns 17 anos, fui morar com meu pai. Eu tinha um apartamento legal no porão. 0 janelas, então ficava escuro como breu com as luzes apagadas. Uma noite apago as luzes e vou para a cama. Sinto algo pisar no meu colchão. É aqueles de estilo futon inflável. Não pensei nada sobre isso, tanto que pensei que fosse o cachorro, embora não me lembre de ela estar lá comigo. Levantei para deixar o cachorro sair, mas não tinha nenhum cachorro. Achei estranho, mas voltei a dormir. Isso continuará acontecendo todas as malditas noites durante os próximos 7 meses. Começo a dormir com as luzes acesas. Ainda posso sentir e ver as marcas na minha cama de alguma criatura andando e pairando a centímetros do meu rosto. Meu pai é super religioso, então não quero contar a ele por medo de que ele surte. Um dia durmo demais e acordo com uma ligação, irritado de meu pai me dando um sermão sobre ser mais responsável. Estou sentado na beira do meu colchão. Na minha frente está um sofá futon que, na verdade, é um colchão, mas tem a moldura que eu mantive na posição do sofá. Do outro lado, a cerca de 1 metro de distância, fica o armário que leva ao aquecedor de água.
enquanto meu pai está gritando comigo ao telefone e eu estou sentado lá, grogue, acordando e com raiva. A porta do armário abre do nada. Não existia nenhuma possibilidade de ser o vento. A porta se abriu da mesma forma que uma pessoa a abre. Solto um grito que tenho até vergonha de mencionar. Eu já estava assustado com aquele lugar há muito tempo. Depois de presenciar aquilo, tudo dobrou. Meu pai ao telefone ouve o grito e começa a gritar comigo perguntando o que estava acontecendo. Gaguejo e digo a ele que a porta se abriu sozinha de uma maneira muito incomum e acreditava que tinha algo em nossa casa. Algo ruim. Eu sei que ele vai ficar bravo, ele responde. Em casa nós conversamos. Fiquei de castigo, pois ele achou que eu estava inventando coisas. E parte também foi por não fazer meus deveres em casa. Já a entidade, ou chame como quiser, está mais confortável. Aproxima-se. Permanece mais tempo e não espera a noite para sair. Estou em meu próprio inferno pessoal com essa coisa. Uma noite, sinto que está na minha cama, provavelmente olhando para mim. Novamente posso ver a impressão, mas não consigo vê-la. Minha solução principal era apenas fingir que isso não estava acontecendo. Eu simplesmente ignorei o melhor que pude. Uma noite aquilo agarrou fisicamente meu braço e puxou-o para cima. Corri o mais rápido que pude daquele lugar. Me seguiu escada acima, podia ouvir claramente os passos. Era no meio da noite. Meu pai estava dormindo no sofá da sala. Eu me espremi ao lado dele pensando que se aquilo tentasse me machucar eu poderia gritar e meu pai iria acordar. A criatura chegou ao topo da escada. Em vez disso, passos foram para a cozinha onde ouvi um estrondo. Meu pai não acordou. Fiquei apavorado. Depois do acidente, e percebendo que essa coisa pode realmente sair da porra do meu quarto, nada aconteceu de novo. Cerca de 10 anos depois. Agora sou adulto e estou viajando só eu e meu pai. Ele está separado da esposa e alugou o quarto no porão. Ele me confidencia durante esse período de união que sentia algo andando ao redor de sua cama à noite. Aquilo foi sinistro. Não é bem um incidente isolado, mas depois de quase me matar de medo e me causar traumas permanentes, nunca mais voltou para me atormentar. Há alguns anos, na véspera de Natal, meu amigo Frank e eu estávamos dirigindo. Estávamos fazendo algumas compras de última hora. A certa altura, paramos em um CVS para pegar alguns cartões. A essa altura já estava bem escuro lá fora. Na saída, fomos parados por uma mulher que esperava na entrada. Ela perguntou se havia alguma maneira de lhe dar uma carona. Em circunstâncias normais, eu teria dito não imediatamente e inventado alguma desculpa sobre como precisava estar em outro lugar o mais rápido possível. Eu simplesmente não deixo estranhos entrarem no meu carro. Este mundo está muito louco ultimamente. Mas como era véspera de Natal e nevava bastante, resolvi ajudar. Ela entrou no banco de trás e disse que morava na mesma rua, a menos de 5 minutos de distância. Antes de seguir nessa direção, atravessei a rua até o banco. Expliquei que precisava sacar algum dinheiro. Então daí iríamos em direção à casa dela. Foi aí que a coisa ficou estranha, muito rápido. Ela me perguntou se eu poderia emprestar algum dinheiro para ela até que ela recebesse novamente. Olhei rapidamente para Frank, que parecia querer começar a rir, mas se conteve. Nós literalmente pegamos essa senhora há 2 minutos e ela está pedindo dinheiro emprestado como se fosse uma amiga. Tudo o que pude dizer foi com licença, mas ela apenas perguntou de novo, como se não fosse grande coisa. Continuei perguntando a ela como eu sabia que receberia meu dinheiro de volta sem nenhuma informação de contato. Aí ela respondeu dizendo que me daria o número do celular dela, mas que agora está desligado e vai ligar semana que vem. Sinceramente, eu só queria rir muito. Ela honestamente achou que eu acreditaria nessa história. Então tirei mais $20 do caixa eletrônico. Eu definitivamente não estava pensando em dar a ela, mas eu o tinha na carteira e disse a ela que lhe daria o dinheiro quando chegássemos à casa dela. Quando já estávamos na estrada principal, ela não queria mais ir para casa. Em vez disso, ela quer ir para a casa da amiga. Isso estava ficando muito suspeito
e eu realmente só queria parar e dizer a ela para dar o fora do meu carro. Mas continuei dirigindo e segui suas novas instruções. Onde quer que ela nos levasse, estava longe do meu caminho. Ficava a cerca de 15 minutos do destino original e estávamos tomando principalmente estradas vicinais. Eu não estava muito familiarizado com a área e percebi que estávamos praticamente no gueto. Ela finalmente me fez parar e disse: "Aqui está tudo bem." Eu não tinha certeza de qual casa pertencia à sua suposta amiga, porque havia algumas no lado esquerdo da rua e à direita havia um cemitério, o que por si só era meio estranho. Esperei que ela me agradecesse ou dissesse alguma coisa, literalmente qualquer coisa, e finalmente saísse do meu carro, mas ela apenas sentou no banco de trás com um sorriso estranho no rosto. Olhei para trás e perguntei se ela estava esperando a amiga sair. Ela rapidamente disse: "Não, estou apenas esperando meu dinheiro." Olhei para Frank novamente e nós dois ficamos bastante surpresos com a resposta dela. Eu não ia deixar uma estranha que apenas ajudei falar comigo como se eu lhe devesse algo. Então eu disse a ela que não lhe daria o dinheiro. E se ela precisar de ajuda, ela pode perguntar à amiga. Ela começou a ficar nervosa, exigindo que lhe desse o dinheiro que eu prometi a ela. Essa merda estava ficando louca, e eu só queria essa psicopata fora do meu carro. Olhei pela janela e a essa altura havia outras pessoas na rua e na calçada. Não tenho certeza se essas pessoas estavam do lado de fora, ou se a ouviram gritar. Minha mente estava acelerada. Eu não conseguia pensar direito e ela não parava. Percebi que essas pessoas lá fora estavam se aproximando do meu carro. Então ouvi a maçaneta da porta da frente tentar abrir. Um homem estava do lado de fora da minha janela gritando, perguntando: "O que está acontecendo?" Então finalmente tirei os $20 da minha carteira e joguei nela. Ela o pegou e imediatamente saiu do meu carro, depois saiu correndo. Saí daquele bairro o mais rápido que pude. Quando encontramos a estrada principal, me senti um pouco melhor, mas fiquei chateado por ter sido ameaçado por uma senhora. Eu nem me importei com o dinheiro porque já sabia que não iria recuperá-los. Mas guarde minhas palavras, nunca mais darei carona a outro estranho. Fui para Nova York a trabalho em 2006. Um dia terminamos cedo e alguns de nós queriam ir até o Ground Zero e dar uma olhada. Nenhum de nós tinha estado em Nova York antes. Tínhamos cerca de 3 horas antes de estarmos em um jantar da empresa. Decidimos descer e dar uma volta, depois voltar e ter bastante tempo para tomar banho e nos preparar para o jantar. Éramos em 4 pessoas. Estávamos todos verificando as horas antes de entrar no metrô para ter certeza de que tínhamos tempo suficiente. Então pegamos, descemos e damos uma volta. Foi muito tranquilo, mesmo com o trânsito e a agitação ao redor. Todos nós sentíamos uma energia estranha. Não estávamos lá muito tempo antes que alguém do nosso grupo dissesse que precisávamos nos apressar e voltar porque já estávamos fora há quase 2 horas. Impossível, pensei. Chegamos há pouco tempo. Começamos a entrar em pânico porque não teríamos tempo de pegar o metrô de volta, tomar banho e chegar a tempo para o jantar. Estávamos nos reunindo com nossos chefes, então tínhamos que estar bem apresentáveis. Todos nós olhamos para nossos telefones, relógios, etc. E com certeza estávamos fora há muito mais tempo do que pensávamos. Praticamente corremos de volta para a estação de metrô, tentando descobrir como iríamos fazer, pois não tínhamos mais tempo. Pulamos no metrô e todos ficaram ali sentados, pasmos com a forma como o tempo poderia ter passado tão rápido. No meio do passeio, olhei e o relógio do meu telefone estava atrasado 1 hora antes do que eu tinha acabado de ver no Ground Zero. Então mostrei a todos eles. Eu sabia o que tinha visto porque verifiquei várias vezes. Sem acreditar, pedi que verificassem o deles. Estávamos todos de volta ao mesmo horário, faltando mais de 2 horas para o jantar. Que diabos! Ficamos ali sentados em estado de choque pelo resto da viagem. Meus colegas de trabalho tinham idades entre 50 e 60 anos, então não era uma pegadinha que alguém estava tentando pregar. Isso nos deu arrepios e nunca conseguimos explicar o que aconteceu.
Estávamos contando a história durante o jantar e alguém disse que também teve algumas experiências estranhas naquela área de Nova York recentemente. Muito assustador. Conheci uma garota há muito tempo, tipo quase 20 anos. Nós saíamos de vez em quando, nada realmente significativo, apenas como amigos. Contávamos histórias sobre nossas vidas e outras coisas estúpidas. Depois de um tempo, ela me contou uma história sobre uma casa onde morava, em uma cidade vizinha. Ela me contou como ela experimentava a mesma coisa, a mesma assombração, a cada noite. O quarto dela ficava no andar de cima e a cozinha, a sala de jantar, um banheiro e outro quarto ficavam no porão. A maneira mais fácil de acessá-los era pela garagem. Era assim que todos entravam. De qualquer forma. No meio da noite ela ouvia alguém entrar pela garagem e entrar na cozinha. A torneira abria e uma tigela ou algo assim batia na pia. A água parava. Os passos continuavam pela sala de jantar até a escada. Era uma mini escada em espiral que levava à sala de estar. Os passos paravam no meio do caminho, em frente ao quarto dela. Faltavam apenas uns 10 passos para chegar ao topo, mas ela disse que sempre paravam no mesmo ponto. Quando ela me contou isso, entrei em pânico. Perguntei-lhe o endereço. Era a mesma casa em que morei quando criança, 4 anos antes dela. Eu experimentei a mesma coisa, só que eu nunca contei isso a ninguém. Nem meus pais, meus irmãos, meus amigos, ninguém. No entanto, ela descreveu tudo perfeitamente, passo a passo, cômodo por cômodo. Exatamente como eu me lembrava. Aquela casa sempre foi estranha. Parece ter algo que está presa nela, mas nunca fez nenhum mal a ninguém. Eu moro em uma pequena vila na Louisiana. A maioria das mulheres que conheço teve experiências sobrenaturais em graus variados. Minha bisavó viu um menino fantasma na casa de sua família. Minha tia-avó ouviu a voz em um cemitério, alertando-a para ficar no carro. Minha mãe ouviu a voz desencarnada de uma garotinha rindo e gritando "Mamãe!" na casa da família. Tudo isso é bastante normal. Poderia ser facilmente explicado por eles terem ouvido mal as coisas ou terem uma breve alucinação. Para mim foi um pouco mais substancial. Eu tenho sonhos loucos e vívidos, do tipo que contém tantos detalhes que meus amigos e familiares mais supersticiosos acreditam que não são sonhos, apenas vislumbres de possíveis vidas passadas. No entanto, eles sempre foram apenas sonhos para mim. Claro, eles eram realistas de uma forma que não deveriam ser, mas a ciência dos sonhos é estranha. Então, quando eu tinha 12 anos, tive um sonho que se tornou realidade. Como eu disse antes, moro na Louisiana. Temos muitas tempestades, principalmente na primavera e no verão. Um dia, naquela semana estranha em que está quente demais para ser primavera, houve uma enorme tempestade. Adormeci no sofá ouvindo o som da chuva caindo. Sonhei que um tornado aconteceu perto da casa da família Mau Mau, nossos amigos. O tornado destruiu suas roseiras, derrubou seu salgueiro e arrancou telhas de uma parte específica do telhado. A próxima coisa que sei é que minha mãe está parada na minha frente e me apressando para me vestir. Ela diz que a casa de Mau Mau foi atingida por um tornado. Dirigimos até a casa dela e o quintal parece exatamente como no meu sonho. As mesmas roseiras destruídas, o mesmo salgueiro arrancado e no exato local do meu sonho, faltando telhas. Contei para mamãe e vovó o que havia sonhado. Foi então que elas me contaram as coisas estranhas que acontecem com as mulheres da nossa família. Isso aconteceu anos atrás, quando eu ainda morava em casa com meus pais. Um dia, eu estava no meu quarto e fechei a porta. Só meu pai e eu estávamos em casa naquele momento. Para contextualizar, naquela época, a maçaneta da porta do meu quarto estava quebrada. Então eu costumava manter a porta fechada
usando um lenço pendurado na parte superior da porta para fechá-la. Meu pai não gostava que minha porta estivesse fechada, então ele a abria com frequência, me dizendo para mantê-la aberta. De qualquer forma, naquele dia eu estava sentado lá e a porta se abriu de repente com uma força considerável. Força suficiente para ricochetear na parede. Eu, geralmente frustrado com a vida, levantei-me para dar uma bronca em meu pai por ser tão agressivo em relação a uma coisa tão estúpida. Ele não estava em casa naquele momento. Saí e ele estava no fundo do quintal aparando as plantas. Eu disse: "Por que você abriu a porta com tanta força? Quase fez um buraco na parede com a maçaneta." Ele apenas me olhou confuso e me disse que não estava dentro de casa. Havia um pouco de vento naquele dia, mas a força com que a porta se abriu definitivamente não foi causada por um vento ou corrente de ar. Também tive alguns casos em que estive sozinho em casa. Ouvi coisas que não conseguia explicar. Uma vez ouvi o que parecia ser um homem dizendo: "Olá." Outra vez ouvi uma voz feminina chamando meu nome. Achei que minha mãe tinha chegado em casa depois de fazer compras e estava me chamando para ajudar a trazer para dentro. Mas não, olhei para a garagem e não havia ninguém lá. Até mandei mensagem para ela perguntando se ela tinha voltado para casa e depois saído novamente. Ela disse que ainda estava na loja. Certa vez também ouvi um som de palmas atrás de mim enquanto estava sentado em frente ao computador. Parecia que alguém bateu palmas, cerca de 2 metros atrás. Houve também um caso em que nós, meus pais, minhas irmãs e eu, estávamos sentados na sala de jantar. Tínhamos uma videira no canto. Enquanto estávamos conversando, um dos galhos da planta desceu e depois voltou a subir, como se alguém o tivesse puxado para baixo e depois o soltado. Todos nós nos entreolhamos como: todos nós vimos isso, certo? Em todos esses casos, procurei uma explicação lógica, mas não consegui encontrar nenhuma. Eu tinha cerca de 4 ou 5 anos, e meus pais tinham acabado de se separar. Minha mãe morava em um apartamento de 2 quartos. Eu tinha meu próprio quarto, mas preferia dormir na cama dela sempre que estava com ela. Nossos 2 quartos ficavam no final de um corredor, um em frente ao outro. Nosso apartamento ficava no primeiro andar e lembro que era no meio do verão e minha mãe tinha uma janela aberta no quarto dela, que ficava logo atrás da cama, em cima da cabeceira. De qualquer forma, acordei no meio da noite e lembro de sentar e ver que nossa gata estava sentada. Ela estava sentada no batente da porta do quarto da minha mãe. A porta dela estava aberta e dava para ver parcialmente o meu quarto. Isso foi estranho porque nossa gata normalmente estava sempre na cama conosco. Enquanto eu a observava, ela entrou no meu quarto e miou. Virei-me para encarar minha mãe e acordá-la. Nos 3 ou 4 segundos que ela levou para acordar e me perguntar o que havia de errado, nós 2 olhamos para o batente da porta e havia um homem parado perto da minha porta aberta, saindo do meu quarto. Ainda não sei como ela conseguiu fazer isso tão rápido, mas minha mãe começou a me pegar e me jogou pela janela de tela. Estávamos no primeiro andar e talvez tenha sido uma queda de 1 metro até o chão. Ela rapidamente me seguiu e começamos a gritar por socorro e alguém ligou para o 911. A polícia chegou, mas não viu nenhum sinal de entrada forçada, só que a nossa porta da frente estava destrancada, o que os levou a acreditar que o homem devia ter saído por ali. O estranho é que minha mãe jurou que havia trancado a porta naquela noite, com fechadura e corrente, cerca de 1 semana depois. Ela estava limpando a cozinha e abriu o armário do aquecedor de água. Ela encontrou um caderno com nomes e desenhos, além de um par de luvas e algumas embalagens de chicletes. A polícia foi chamada novamente. Tudo o que puderam fazer foi especular que o homem esteve em nossa casa e se escondeu até adormecermos. Quando eu tinha uns 10 anos, tive um sonho vívido e uma experiência muito estranha. Começou comigo na minha casa, sozinho, durante o dia.
É uma casa pequena, a vários minutos a pé do vizinho mais próximo, rodeada de bosques. Ouvi algo vindo pela entrada como pneus esmagando o cascalho, mas muito mais devagar. Saí para a varanda para investigar e vi uma carroça coberta antiquada sendo puxada pela calçada. Por alguma razão, isso me encheu de pavor e corri de volta para dentro para trancar todas as portas. Feito isso, desci a escada até o porão, onde sabia que poderia vê-lo pela janela embutida na porta. A carroça parou de se mover quando eu estava olhando. O homem desceu do assento e ficou na frente dela. Ele estava vestindo um terno preto com uma cartola preta e estava olhando diretamente para mim através do vidro da janela. Assim que teve certeza de que eu o vi, ele foi até a parte de trás da carroça e puxou a tampa. Havia pessoas penduradas nos suportes do topo da carroça, com os pés pendurados e a corda no pescoço. Eles pareciam mortos. O homem de cartola fez alguma coisa e suas cabeças começaram a cair no chão. Ele ficou olhando para mim enquanto fazia isso, e eu sabia que ele faria a mesma coisa comigo. Acordei absolutamente apavorado e, para piorar as coisas 1000 vezes, faltava energia. O que significa que demorei um tempo ridículo para entrar no quarto dos meus pais e dormir com eles. Aqui está a parte assustadora. Eu nunca contei a ninguém sobre esse sonho em particular, porque era muito estranho. Talvez há 2 anos minha família e eu conversamos sobre os sonhos mais estranhos que tivemos. Fui eu que dei a iniciativa porque precisava colocar para fora aquela experiência. Eu imagino que diabos, já se passaram 10 anos. Então começo a contar a história, deixando de fora muitos detalhes por uma questão de brevidade. Quando chego à parte sobre a carroça vindo pela entrada, minha irmã mais nova fica com uma expressão estranha no rosto e diz: "O homem estava usando cartola?" Questionamos um ao outro e nos lembramos da maioria dos detalhes da mesma maneira. Não consigo entender como ambos tivemos o mesmo sonho. Embora ache que uma explicação provável seria que um de nós contou ao outro sobre o sonho e depois esqueceu, e a outra parte apenas construiu a sua própria memória disso. Mas lembro-me claramente de não ter contado a ninguém sobre. Achava estranho demais para compartilhar. Ainda fico assustado quando penso nisso. Até hoje, esse é provavelmente o sonho mais estranho que tive. Um dia depois do trabalho, por volta das 4 ou 5 horas da tarde, eu e uma amiga com quem trabalhei decidimos ir ver um filme. Ela e eu achamos que um filme seria legal. Ela perguntou se poderíamos passar na casa dela para ela trocar o uniforme de trabalho. Eu disse que tudo bem. Ficamos um pouco na casa dela e comemos um lanche rápido. Então fomos até meu carro e saímos. Ela perguntou se poderíamos parar no posto de gasolina perto da casa dela para que ela pudesse pegar um Red Bull. Mais uma vez eu estava bem com isso. Então eu nos levei até o posto de gasolina e o único estacionamento era ao lado de um lava-jato abandonado próximo ao posto de gasolina. Para ajudar a formar uma imagem melhor, o posto de gasolina e o lava-rápido ficavam um ao lado do outro, ambas as entradas voltadas para o mesmo lado. Estava totalmente escuro lá fora. O posto de gasolina era bastante degradado e não tinha nenhuma luz nas bombas de gasolina como a maioria tem. Então estava escuro como breu, exceto pela luz que vinha do meu carro. Decidi ficar no carro, pois ela só demoraria alguns minutos. Tranquei minhas portas depois que ela saiu, pois era uma força do hábito fazer isso, já que sou uma mulher. Liguei um pouco o telefone e depois de alguns minutos vi uma luz acender no retrovisor do lado do motorista do meu carro. Virei-me para olhar, já que estava apontado em minha direção. O motorista tinha uma lanterna apontada diretamente para minha janela e apenas a manteve ali por alguns segundos, talvez 20 segundos ou mais. Fiquei meio assustada, mas presumi que ele tinha um motivo para fazer isso. Ele então começou a caminhar em direção à minha janela, ainda com a lanterna acesa. Abaixei minha janela só um pouco, presumindo que talvez ele fosse apenas me dizer para mudar meu carro de lugar. Ele parou, se afastou da minha janela e se virou. Nesse momento fiquei ainda mais assustada. Não havia razão para o que ele fez.
Então eu apenas abri minha janela e esperei pela minha amiga, ainda observando o cara por precaução, e o vi remexendo um pouco na parte dianteira da sua caminhonete. Então ele parou e voltou para o meu carro. Havia algo em sua mão, embora eu não tenha certeza do que é. Estou feliz por não saber, para ser honesta. Ele começou a caminhar em direção à minha janela. Ele estava dizendo algo inaudível e em um volume bastante alto. Ele chegou à minha porta e desta vez tentou abri-la. Ele tentou puxar a maçaneta algumas vezes, mas não conseguiu abri-la. Então ele começou a puxar de forma mais agressiva. Foi quando minha amiga saiu do posto de gasolina e caminhou em direção ao meu carro. Ela parece apavorada e eu estava com medo. O cara a viu vindo até meu carro e voltou rapidamente para sua caminhonete e eu fui embora bem rápido. Não tenho certeza do que aconteceu ou do que iria acontecer. A única teoria que minha amiga tinha era que talvez quando ele viu que eu era uma mulher na primeira vez que pegou a lanterna, ele presumiu que eu seria um bom alvo para sequestro ou tráfico. Isso é apenas uma teoria. Estou feliz por nunca ter descoberto o que ele estava fazendo. Esse foi o especial de 100 inscritos. Muito obrigado pelo apoio.